Eu quero informar a igreja sobre qual é o tema que nós vamos trabalhar aqui na igreja. Qual é o tema que a gente vai trabalhar aqui na igreja esse ano? Todo ano a gente trabalha um tema, nós escolhemos um tema e fazemos toda a programação da igreja em torno desse tema, em prol desse tema. E o tema que nós escolhemos para esse ano é família. Nós vamos fazer muitas programações para a família este ano, programações para os casais, programações para os pais, programação para todas as pessoas. E então o texto que vai ser usado é o texto do Salmo 119, versículo 2, que diz: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração. Então nós vamos dizer isso todos juntos, mas colocando no lugar da pessoa aqui, família. Diga comigo, como são felizes as famílias que obedecem a Deus e a seus estatutos e de todo o coração o buscam. Então esse será o nosso tema este ano, família, uma família que busca a Deus, a sua palavra, e com certeza a família que faz isso, ela é feliz. Bem, todos acharam João capítulo 4? João capítulo 4, vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 25. 25 ao 26, aliás. João capítulo 4, do 1 até o 26. Nós vamos fazer isso esta noite. Diz assim a palavra de Deus: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. A gente vai ler até aqui, porque nós vamos estudar todo o capítulo 4, todo não, mas do versículo 1 ao 26, mas hoje nós só vamos até o versículo 3. Então vamos ler mais uma vez, do 1 ao 3. João 4, do 1 ao 3. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Até aí. Bom, se nós lêssemos mais à frente, nós veríamos que Jesus, ele tinha um desejo. Jesus desejava que todas as pessoas fossem salvas e que todas as pessoas vivessem uma nova vida. Esse era o desejo genuíno de Jesus. Jesus queria que todas as pessoas fossem salvas, não fossem para o inferno, mas fossem morar com Ele eternamente no céu. E não só isso, Jesus queria que todas as pessoas pudessem viver uma nova vida
aqui na terra. Esse é o desejo de Jesus. E ele fica explícito nesse capítulo 4. Esse ano, sendo que nós vamos falar sobre família, nós vamos estudar esse capítulo 4, 1 ao 26, numa perspectiva ligada à família. Vamos trazer os princípios, após o texto interpretado, vamos trazer os princípios para a nossa família, para que esse texto não fique excessivamente teórico ou informativo, mas que esse texto possa ser aplicado dentro da nossa casa, que esse texto possa ser aplicado com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, com os teus pais, com o teu padrasto, madrasta, enteado, enteada, enfim. A ideia é que este ano falemos sobre família. Então vamos, esse mês de janeiro, praticamente todo falar sobre família, que é o maior alvo do diabo, é a família. Bem, vamos para a mensagem central da mensagem de hoje. Diga comigo: Jesus deseja que toda a nossa família seja salva e viva uma nova vida. Amém? Glória a Deus? É isso aí ou não é? É isso aí. Vamos de novo. Jesus deseja. Isso. Que toda a nossa família seja salva e viva uma nova vida. Amém? É isso que Jesus deseja. Que toda a nossa família seja salva do inferno e seja salva para o céu. E que toda a nossa família viva aqui na terra uma nova vida. Uma vida, como ele diz em João 10:10, o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundância, vida completa, vida plena. O tema da mensagem desse mês será o seguinte: como nossas famílias podem ser salvas e viverem uma nova vida. Você quer que a sua família seja salva? Você gostaria de ir para o céu sem teus filhos? Você gostaria de ir para o céu sem os teus pais? Você gostaria de ir para o céu sem teus irmãos? Você gostaria de ir para o céu sem teus filhos? O que você quer para a sua família? Esta mensagem, ela vai servir muito para nós nessa área, porque ninguém aqui quer ir para o céu sem a sua família. Mas talvez toda a sua família seja salva e você não esteja desfrutando dentro de casa a nova vida que Jesus quer te dar. Toda a tua família é cristã, todo mundo é salvo, mas você não vive João 10:10 dentro de casa. Então Deus vai trabalhar isso conosco hoje. Deus vai nos ajudar, porque nós não conseguimos sem Ele. Então nós estudaremos 3 atitudes, uma por domingo. 3 atitudes, uma por domingo. São 4 semanas, das 4, 13 sobre família. Depois vamos ver o que será pregado nesse quarto. Como que a nossa família, baseado nesse texto que lemos, como que a nossa família pode ser salva? Toda ela, sem exceção. E como que a nossa família pode viver uma nova vida dentro de 4 paredes? Bem, quem vai responder isso não sou eu, é a Bíblia. Vamos ler o versículo 1 ao 3 mais uma vez. João capítulo 4, versículo 1 ao 3. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João.
embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galiléia e voltou uma vez mais para saiu da Judéia e foi para a Galiléia. Só para nós entendermos como é que funciona o mapa de Israel, trabalhando aqui com sul, centro e norte. Ao sul, nós temos a Judéia. Tá, vou ficar aqui, ó. Aqui é o sul, aqui é o centro e aqui é o norte. Certo? Sul, Judéia. Centro, Samaria. Norte, Galiléia. Judéia, Samaria, Galiléia. Agora vocês. Vamos lá? 1, 2, 3. O resto vai atrás do Marcelo, né? Lá. Judéia, Samaria, Galiléia. Isso. Beleza. Jesus estava na e ele sai da Judéia para ir para a Galiléia. Entre a Judéia e a Galiléia temos a Samaria. Beleza. Jesus sai da Judéia e vai para a Galiléia assim que ele fica sabendo que os fariseus ficam sabendo que ele estava bombando, seu ministério estava crescendo na Judéia. Jesus estava com muitos discípulos, não era ele que batizava, ele e Paulo não batizam, Paulo batizou um que outro, mas Jesus não batizava ninguém, quem batizava eram os discípulos. Então Jesus, o ministério dele estava crescendo na Judéia, ele estava vendo muitos discípulos, batizando um monte de gente, um monte de judeu que dizia: eu te aceito como meu Salvador, reconheço meus pecados, vou te seguir. E aí, ele sai. Quando os fariseus ficam sabendo que o ministério dele está bombando, que o ministério dele está sendo fantástico. Então, quando Jesus fica sabendo, que os fariseus ficam sabendo, ele sai, mas o texto não diz por que ele sai. Talvez Jesus tenha saído da Judéia quando ficou sabendo que os fariseus ficaram sabendo do seu sucesso ministerial. Talvez porque ele tivesse receio que os fariseus começassem a fazer uma competição entre os discípulos seus e os discípulos de João Batista. Porque Jesus tinha seus discípulos e João Batista tinha seus discípulos também. Obviamente, João Batista fazia com que os seus discípulos seguissem Jesus, mas isso não impedia dele ter a sua turminha de escola bíblica caminhando pela Palestina. A teoria de que ele saiu por causa de uma possível competição que pudesse haver entre os discípulos de Jesus com os discípulos de João Batista, ela é baseada em João capítulo 3, versículo 25 e 26. João capítulo 3, versículo 25 e 26. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu, ou certos judeus, a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Então, baseado nesses dois versículos, surge uma explicação para o capítulo 4, versículo 1, que são alguns versículos depois disso, que os fariseus ficam sabendo do sucesso ministerial de Jesus e começam a querer pôr os discípulos de João Batista contra os discípulos de Jesus. Uma outra possibilidade da razão por que Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia seria por causa que Jesus estaria sofrendo perseguição dos fariseus. Os fariseus perseguindo Jesus. O
que não é novidade. João capítulo 7, versículo 1. João capítulo 7, versículo 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente, ou seja, por querer, longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Então, Jesus ficava longe dos fariseus em especial, porque os fariseus queriam matá-lo. Então, a possibilidade outra seria essa: Jesus sai dali porque receava que os fariseus fossem até ele para matá-lo. Mas o que é impressionante, irmãos, é que quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos que há uma rixa, há uma discussão, há uma perseguição, há uma tensão no relacionamento de Jesus com os fariseus. Quem aqui já leu o Novo Testamento, ou quem está lendo, não terá dificuldade de ver isso. Jesus e os fariseus não se davam bem. Mas escute o que eu vou dizer: Jesus queria salvar os fariseus e dar uma nova vida para eles. Sabia disso? Jesus queria salvar os fariseus e dar uma nova vida para eles, mas não dava tempo, porque quando Jesus começava, eles já vinham com pedras, com blasfêmias, e não tinha discussão. É muito difícil discutir com uma pessoa que está a ponto de te atacar. É muito difícil discutir com alguém que está com tanta raiva de você, ela não te ouve. Ela não te ouve. E Jesus era assim com os fariseus. Eles tinham tanta raiva que eles não ouviam. Isso às vezes acontece dentro de casa. A pessoa está com tanta raiva que não ouve o que o outro está falando. Mateus capítulo 23, verso 37. Mateus capítulo 23, versículo 37. Jerusalém é uma cidade que fica na Judéia. Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus queria que todos os judeus, incluindo os fariseus, se batizassem, tornassem seus discípulos e vivessem uma nova vida, longe do judaísmo. Mas eles não queriam. Irmãos, mas como que Jesus faz isso? Como que Jesus salva as pessoas? Há um processo que está ligado a duas coisas. Diga comigo: ser discípulo, batizado. Essa é a combinação de quem deixa Jesus salvá-lo e que deixa Jesus fazer da vida dele uma nova vida. Uma pessoa que quer ser salva, uma família que quer ser salva, a família toda essa família tem que ser batizada e toda essa família tem que entregar sua vida a Cristo, se toda ela quiser ser salva. Obviamente, em casos extremos que não dá tempo para se batizar, a pessoa vai para o céu. Mas é muito estranho pessoas que dizem que são salvas, mas não querem se batizar. Tem gente que diz assim: eu sou salvo, então vamos se batizar? Não, eu não estou pronto ainda. Bom, se você não está pronto para se batizar, você também não está pronto para ser salvo. Por outro lado, tem gente que não se batizou, tem gente que tomou banho, não entendeu nada, não entendeu Lucas capítulo 9, verso 23, que Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome sua cruz todo dia e me siga. Tem gente se batizando, mas não quer negar a si mesmo, não quer tomar sua cruz todos os dias e não quer seguir Jesus. Está tomando banho de água, não está sendo batizado. Batismo não é só mergulhar, batismo é uma representação exterior do que aconteceu no meu interior. Então você ouve isso dentro da igreja, você ouve isso dos seus parentes, você ouve isso na televisão. Eu sou cristão, então vamos nos batizar? Não estou pronto. Ou, não, eu já sou salvo, eu sigo a Jesus, claro, eu sou discípulo de Jesus. Por quê? Porque eu sou batizado. Eu tenho a foto lá, tem que ver, eu estou lindo, estou de branco assim. Eu estou batizado, eu estou salvo. Será que é assim? Será que a coisa é tão... Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Não existe essa dicotomia de eu sou de Jesus, mas eu não estou pronto para me batizar, ou sou batizado e não preciso viver como discípulo de Jesus. Não existe isso na Bíblia. Se você é batizado, é esperado de você um comportamento de um batizado. E se você diz que é discípulo, é esperado de você que você desça as águas do batismo. Não existe separação. Um outro texto é o texto de Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus tinha ressuscitado e deixou uma ordem para os discípulos, os 12, os 11 aqui, né? Vão, façam discípulos e batizem eles. Se uma pessoa diz que é discípula de Jesus, mas não quer se batizar, isso é dissonante, isso não fecha. Se uma pessoa diz que é batizada, mas não vive como um discípulo, também é estranho. É um discípulo batizado. Um outro texto, Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Está escrito: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado, não há separação, mas quem não crer será condenado. Ou seja, uma pessoa que não deu tempo para ela se batizar, obviamente ela será salva. Nós temos o caso do ladrão da cruz, né? Que ele aceita Jesus ali e Jesus diz que ele estaria no paraíso com ele. Mas, fora de exceções, não existe isso na Bíblia. Irmãos, eu quero ler aqui Atos 8, verso 30. Atos capítulo 8, verso 30. Do 30 até o 38. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu:
Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Verso 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como o cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi enviado de justiça, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Verso 35. Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordens para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Versículo 37 é chave. Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. Qual é a exigência para uma pessoa se batizar? Fé. Essa noite, eu queria perguntar para você que está aqui esta noite, que ainda não se batizou, o que te impede de se batizar? Qual é a desculpa? Qual é a justificativa? Você não crê? Talvez o adiamento do batismo não seja sinal de reverência a Deus, seja sinal de dúvida. Você duvida no seu coração que Jesus Cristo é o Salvador. Você duvida que vale a pena seguir. Mas se você diz: não, Samuel, você está errado, eu não duvido, então eu quero lhe dizer: você deve se batizar breve. Você deve me procurar no culto hoje e você deve se batizar. Mas uma pergunta eu faço para você que está aqui esta noite, que já é batizado. Eu quero que você seja bem sincero. Você age dentro de casa como uma pessoa batizada? Ou você parece um ímpio, um incrédulo dentro de casa? Você age como um marido batizado? Ou você é como um pagão? Você tem sido como uma mulher que realmente foi batizada, que está disposta a viver uma nova vida? Ou você não tem muita diferença entre uma mulher mundana? Eu pergunto aos filhos: o seu respeito pelo seu pai é como alguém que foi batizado? Ou tem ímpio respeitando os pais mais que você? Eu pergunto aos pais: você tem educado o seu filho como a palavra manda? Ou você tem mimado o seu filho, ou sendo autoritário com ele? Quando a gente é batizado, irmãos, não é um dia que aconteceu lá que eu fui batizado. Não. O que aconteceu lá naquele dia que tu te batizou tem efeitos até o ano de 2018 e terá efeitos até o final da sua vida, a não ser que aquilo não significou nada para você. Porque se aquilo significou, deve adentrar a sua casa. Você não pode agir como uma pessoa não batizada. Você foi batizado, então seja coerente a isso, dentro da sua casa, nas relações com a sua família, independente se o outro está fazendo a sua parte ou não. Vamos nos colocar em pé.